Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa live do CREFIT, vamos testar, todo mundo ouvindo bem? Vamos lá, conectando. Como estamos? Tudo bem? Tudo bom? Sejam bem-vindos. Tudo bem? Vamos lá, vamos esperar vocês. Sei que tem várias lives concorrendo nesse horário, agora ficou concorridíssimo, mas a nossa é a cada 15 dias sobre fisioterapia e 15 dias sobre terapia ocupacional, certo? Então a gente tem várias perguntas aqui. Vamos já iniciar, tá bom? Vou chamar aqui a doutora Karine para nos tirar dúvidas. E vai ser do nível básico até o nível que a gente conseguir levar nesse momento. Boa noite a todos. Um abraço, Naizinha. Até o máximo que a gente puder elevar o nível, tá certo? Durante essa live. Se a gente tiver mais dúvidas que não derem nessa primeira hora, a gente marca depois um outro momento, certo? Vamos lá chamar a nossa convidada. Tudo bem, Karine? Ver se ela consegue entrar lá. Joia, 22 pessoas. A gente está esperando um público razoavelmente pequeno pela especificidade, que é uma coisa mais. A gente espera também que vai entrar quem está no Instagram do Conselho, que é da população, de forma geral. A gente tem perguntas bem básicas e perguntas bem mais específicas aqui. Vamos tirar todas as dúvidas que a gente puder, tá bom? Vamos começar aí explicando o horário de funcionamento da gente, tá? Tudo bem? Vamos lá, doutora Karine. A live de hoje é sobre como gerenciar uma crise respiratória. Karine, tá me ouvindo bem? Tô sim. Mas tá. Ótimo. Você aparece na imagem que tá falhando um pouquinho. Isso. Pronto, beleza. Tá me ouvindo bem, né? Então, bom, vamos lá. Primeiro falar do nosso horário de funcionamento. Eu não tô vendo a Karine aqui na tela. Dá pra... Seguiu? Vai já aparecer. Joia. Ótimo. Então vamos esperar enquanto isso, tá? Vamos lá. Bom, o horário de funcionamento da gente continua, tá? O home office, a semana inteira e também 24 horas pelo portal. Presencialmente, você pode ligar para cá, marcar uma hora às terças e quintas, tá certo? Você vai chegar aqui, se precisar de EPI, vai receber o EPI na entrada do conselho, tem álcool gel, a gente mandou instalar desde antes e pelo nosso sistema do portal 24 horas, certo? Tanto financeiro, todos os telefones que estão aparecendo lá na nossa tela da internet, os celulares, inclusive o meu, todos estão funcionando normalmente, os funcionários estão atendendo, inclusive fazendo qualquer tipo de atendimento online, tá bom? Então vamos lá. Bom, a gente primeiro queria falar, Ana Karine, a todos, que é um conselho muito simples, parece óbvio, mas é muito importante que a gente se informe nos órgãos oficiais. Bom, a gente está aí vendo a mídia, fazendo uma cobertura ampla, muito importante, mas a gente que é da área da saúde, a gente tem que estar o tempo inteiro cuidando de ver os estudos mais recentes, as notas e os boletins oficiais do governo do estado, da prefeitura, do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, para seguir o que é de melhor, para usar o padrão Gold, que a gente chama, o top, tá certo? No atendimento dos nossos profissionais. E no nosso caso, o CREFITO e o COFITO, certo? Então, esse é o nosso parâmetro. É isso que a gente tem que seguir. É isso que a gente tem que... então, a gente precisa estar informado com informações, munido de informações oficiais. Isso é importantíssimo, tá? Então, às vezes, muita TV, muito rádio, muita internet, gera uma ansiedade muito grande. Inclusive, é uma pauta que a terapia ocupacional vai falar sobre ansiedade. É importante que a gente se informe na medida necessária para não ter essa super informação e no final a gente está ansioso ou prejudicando como ser humano mesmo o nosso julgamento enquanto profissional, tá certo? Isso afeta todas as áreas, tá? Isso é comum a todos. Qualquer profissional de saúde nesse momento está muito pressionado, está realmente necessitando de condições de trabalho, está todo mundo numa guerra muito grande por vocês, por nós, pelos nossos pacientes. Então, assim, a gente precisa estar usando os meios oficiais de comunicação, fazendo as denúncias. O conselho tem um questionário para uso de EPI, tá certo? Tem vídeo da Karina ensinando como colocar, como tirar a EPI, e a gente vai nesse sentido. Conseguiu conectar ela aí? Não estou vendo ela aqui ainda não. Então, falando em EPI, nós precisamos que vocês anunciem
Hoje, 90% das denúncias do Conselho é falta de EPI. No interior e na capital. Tá? De todas as formas. Ou falta de EPI, ou insuficiência de EPI. A gente precisa proteger o nosso colega, proteger a nós mesmos, proteger o nosso paciente, proteger nossas famílias. Então, o EPI tem que ser exigido. Caso aconteça algum problema, a gente vai ter que fazer, informar o conselho, denunciar e evitar, parar para não ter problema. Para não ter problema para você e para o teu paciente. Tá bom? Então, enquanto a Karina coloca, outra coisa. As chefias também. É necessário que a gente tenha um comando. Parece óbvio, mas é necessário que o comando esteja, nesse momento de pandemia, 24 horas no hospital funcionando, por exemplo. Tem um chefe master, não há dúvida, mas na hora que ele sair, que ele tem que descansar, que ele tem que se ausentar, tem que delegar alguém para fazer isso. Para a gente ter uma comunicação rápida. Quando chegar a fiscalização, ter com quem falar rápido, tá certo? Responder rápido e a gente conseguir se comunicar da melhor forma, tá? Então, assim, essas coisas... o chefe que está de manhã, se à noite não der o plantão, alguém tem que ficar respondendo por aquela unidade, inclusive para isso, brigar pelos EPIs e correr atrás. Eu estou, assim, com o jornal de hoje na mão e a estatística do jornal é 16% dos casos de coronavírus são de profissionais de saúde. Graças a Deus, a nossa quantidade de profissionais é pequena. Aqui está mostrando 91 fisioterapeutas e 2 terapeutas ocupacionais. Eu creio que seja mais aqueles que tiveram sintomas leves ou assintomáticos. A gente queria parabenizar vocês todos, a todos os heróis da saúde. Eu também estou na ponta, Karina, todo mundo do conselho, os funcionários inclusive, a todos pelo brilhante trabalho, por esse momento de doação, que é muito cansativo. Vocês estão me vendo com essa cara aqui vindo da unidade de saúde que eu coordeno, né, que é lá no Ancuri, que tal, virou realmente uma unidade um atendimento de urgência e emergência pela quantidade de pacientes que chegam lá, saturando. Antigamente a gente tinha facilidade de atender, agora tem que atender, olhar a oximetria, administrar oxigênio, até a coordenação tem que se dirigir muitas vezes para resolver como fisioterapeuta essas dúvidas lá. Vamos lá? Vamos ver se a gente consegue linkar ela aí. Eu já tenho algumas perguntas aqui. Então a gente precisa entender outra coisa, que a fisioterapia é importante em qualquer crise do coronavírus ou qualquer patologia, antes, durante e depois. Tá? Então a Karina vai explicar um pouquinho melhor isso aí, mas a gente precisa mostrar essa importância, tá certo? Estar atuante e atuante com segurança. Tomar muito cuidado quando for vestir a EPI, quando for tirar a EPI. Tem esse vídeo que eu falei já sobre isso. E aí, vamos lá? Consegue colocar ela aí? Não, peraí, Ricardo. Eu tô te ouvindo, Karina, já. Eu tô ouvindo. Eu também tô te ouvindo, só tu não tá me vendo, né? Isso, não consigo te ver. Não tá me vendo. Não, ainda não. Tenta conectar, por favor. A gente tem tempo. Tranquilo. E agora, Karina? Tá me ouvindo? Tentando conectar, né? Entrar de novo, começar de novo o nosso dela. Vamos tentar começar aqui, chamar a Karina de novo para cá. Senão, vou responder algumas dúvidas. Ela pode responder só com áudio. E a gente vai seguir. Tentar adicionar a Karina aqui. Tá me ouvindo, Karina? Contigo? Tudo preto. Você está te ouvindo? Você me ouve? Ricardo? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Pois Vocês escutam a Karina? Eu escuto. Ótimo. Pois vamos seguir assim. Depois a gente edita, como a gente fez com o Jorge, teve um probleminha. Bota lá seus créditos, a sua foto, ok? Então vamos começar. Sim, Karina, a gente tem aqui diversas perguntas, certo? A primeira delas é muito básica. Um colega pergunta para explicar para a população qual é o nosso papel, como funciona e para que serve um respirador mecânico. Aí vamos do básico até o avançado. Pode nos falar, por favor? Tá joia. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, doutor Ricardo. E, assim, o ventilador mecânico, que...
Parei de ouvir. Tá me ouvindo? Ventilador mecânico, aí parou. Karina? Tentar desconectar ela e conectar de novo aí. Vou chamar de novo a Karina aqui. A dela, é? Tenta entrar no telefone da... Vamos tentar entrar de outro telefone? Até do próprio Ministério que consegue. Me ouvem? Agora eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Agora eu tô. Pronto, tenta falar. A gente vai mudar teu telefone, Então, pronto. tá? Tá, Jovem? O ventilador mecânico, a função dele, na realidade, é substituir a nossa respiração, tá certo? E aí ele vai fazer com que a musculatura, certo? Que o paciente fica com o que a gente chama de insuficiência respiratória, quer dizer, ele começa a respirar muito forte, começa a usar muito a musculatura respiratória e acaba entrando em fadiga. Estão ouvindo? Érica tenta botar teu telefone. Talvez seja a internet dela, a gente consegue... Então, vamos fechar aqui, começar de novo, ver se a gente consegue resolver esse problema técnico aqui de um lado e do outro. Tá, vamos tentar aqui ficar mais um pouquinho. Eu vou tentar só conseguir ver se eu conecto a Karine com outro telefone aqui, que ela tá do lado da gente, tá? Eu estava explicando o ventilador mecânico. E aí tem 3 perguntas com a nossa atuação, sintomas leves e também após alta com a atuação. Tem muita coisa para falar. Se Deus quiser vai dar tempo em 1 hora. Mas ela vai falar, inclusive ela atendeu a Karina, porque ela é muito modesta, mas ela atendeu o pessoal, inclusive da chefia de alguns hospitais que precisaram. Infelizmente tem muitos profissionais só pegando, inclusive as chefias também, Covid, ela tem que, graças a Deus, a gente tem aqui uma equipe muito competente e ela é a nossa, vamos dizer assim, comunicadora nesses casos, vai tipo entrevista, a doutora Karine que está chefiando a fisioterapia do Hospital São José, que é o Hospital de Doenças Infecciosas, ela está à frente disso, fazendo tudo que é de entrevista, que tem a ver com a área de Covid, a gente está delegando para a Karine, para a gente poder ficar atualizado. Então, assim, ela é super, como a Anaísa mesmo falou, uma super profissional, realmente uma pessoa que batalhou muito para chegar onde está, que tem, assim, imagina o Hospital de Doenças Infecciosas na chefia, como é que é, né? Então, a gente tem grandes profissionais lá. Queria mandar um forte abraço à doutora Léa, a todo o Zé, ao Hospital César Carlos, o tempo inteiro funcionando, tem que ter vocês, tá? Assim, nesse momento, mais do que nunca, a fisioterapia, terapia ocupacional em evidência pelo lado positivo, né? Pela nossa necessidade, nas UPAs, a gente tem conquistado muitos espaços, infelizmente, tá lá. E eles estão vendo e sentindo, infelizmente, na pele, quando não tem o fisioterapeuta, a qualidade, a quantidade alta, ela diminui muito, muito mesmo. Então o serviço fica realmente um pouco eficácia e eficiência. Vamos lá? Tentar conectá-la? Agora sim! Vamos lá, beleza. Karine, agora falando do telefone da doutora Érica. Continua, começa do início. Como funciona o respirador e aí vamos do básico para o avançado. Joia, Érica, obrigado, meu anjo. Tá, João? Vamos lá. Bem, o ventilador mecânico, ele tem a função de substituir a função do pulmão, enquanto a patologia que foi responsável para que esse paciente, né, tenha tido a indicação de ser submetido à ventilação mecânica, essa patologia seja sanada. Tá certo? Então, o ventilador mecânico, na realidade, ele não é um tratamento. Ele é uma terapia de suporte à vida, certo? Enquanto o paciente vai sendo tratado, ele está dando suporte à vida do paciente. Tá. Beleza. Aí, assim, o tratamento somos nós, né? Com as nossas técnicas, com tudo isso. Fala um pouquinho sobre isso. Isso, exatamente. Na realidade, né, existe o tratamento médico, o tratamento da fisioterapia, o tratamento, né, a assistência do enfermeiro, né, dos enfermeiros. Então,
o fisioterapeuta ele é imprescindível, né, na atuação no ventilador mecânico. Na realidade, aqui no Brasil, a maioria dos ventiladores mecânicos eles são manuseados pelos fisioterapeutas. Então, não é só você colocar o paciente no respirador, né? É muito mais do que isso. Né? O paciente, para você manusear esse ventilador, você tem que entender de diversas coisas em relação à fisiologia, em relação à própria patologia, em relação a qual tipo de conduta que você tem, que tem que ser traçada, porque existem patologias que demandam determinadas condutas, e existem patologias que demandam outras. Por exemplo, a gente trabalha com volumes correntes, a gente trabalha com frequência respiratória. Para a gente manusear esse ventilador, a gente precisa ter em mãos alguns exames, como no caso da gasometria, né? Então, assim, não adianta você só colocar ele no ventilador, porque o paciente ele vai apresentar determinadas situações e que se você não entender de como funciona aquele ventilador e de como funciona aquela situação que o paciente está te mostrando, certo? Você não vai conseguir fazer uma boa ventilação nesse pulmão do paciente. Então, Karina, o que a gente fala na epidemiologia, na saúde pública, que é a minha área, que é a área do meu mestrado, o tratamento, nesse caso, ele é customizado. Cada paciente de COVID, ou cada paciente que vai para o respirador, em qualquer situação, ele tem que ser específico e tratado de acordo com a gasometria, com os parâmetros, com os padrões. Não tem receita de bolo, não é uma resolução da profissão tal que vai fazer você virar expert em respirador. Como estava falando que 90% dos respiradores do Brasil, talvez 99%, são operados por fisioterapeuta. Depois que entuba o paciente, quem faz esse paciente respirar nos melhores padrões, e não só isso, quem faz o paciente sair do respirador. A nossa maior importância é usar o respirador para que ele use o menor tempo possível. A nossa maior importância é que você faz o tempo de internação diminuir. Tá? E o tempo de internação interfere em várias coisas, não só no COVID. Se for COVID já está com infecção, mas tem uma série de outras coisas, a flora e a fauna do hospital. Se você deixar ele entubado, ele vai acabar tendo problemas. Então, fala um pouquinho sobre a customização, porque senão todo mundo ia lá mexer no parâmetro, qualquer profissão, e ele ia ter alta, ia ser entubado. Como é que é esse processo da intubação, tratamento até o final, que é o principal, que é a auto-estubando esse paciente? Assim, o que a gente observa é que assim, existem protocolos que nós seguimos, mas existem pacientes em que, como podemos dizer, foge um pouco da linha do protocolo. E realmente você tem que ter uma experiência, uma expertise para poder manusear esse ventilador. Então, de repente, aquele paciente, o paciente com COVID, ele tem, né, o que a gente chama de síndrome da angústia respiratória, né, que é a SARA. Ele desenvolve a SARA, que é justamente o que faz com que esse paciente necessite de ventilação mecânica. E aí existe um determinado volume corrente que a gente tem que colocar no respirador, uma determinada PIP, a gente tem que observar como é que está a insuflação desse pulmão, se existe uma pressão muito grande, se não tem. Então, qual é a quantidade de volume que eu vou usar? Então, tudo isso, né, vai fazer com que o paciente melhore, mas também, se você não souber, pode piorar o quadro do paciente. Então, por isso que nas unidades de terapia intensiva, realmente a gente tem que ter especialistas que já trabalham nessa área, porque é uma área em que a gente lida, né, com a linha vida-morte, né? É uma linha muito tênue, né? Em que os pacientes são pacientes graves, né? Que precisam ser monitorados constantemente, 24 horas por dia, né? E assim, a ventilação, ela é muito dinâmica. Você pode mudar várias vezes aquela ventilação de acordo com o quadro do paciente, tá certo? E a gente, além
de trabalhar com as técnicas de expansão pulmonar, com técnicas desobstrutivas, né, técnicas de higiene brônquica, para melhorar esse pulmão, a gente também se preocupa, certo? Mesmo na fase que o paciente está totalmente entregue ao ventilador, a gente se preocupa como é que vai ficar a parte motora dele, como é que vai ficar a parte articular, como é que vai ficar a parte da pele dele. Então, o fisioterapeuta também se preocupa com isso. Porque no momento que você fica muito tempo deitado, restrito a um leito, você começa a desenvolver determinadas patologias em que você não foi submetido à ventilação mecânica por ela. Podemos dizer edemas, as lesões por pressão, né? Então, isso você pode desenvolver as restrições articulares, as atrofias musculares, né? Então, o fisioterapeuta ele também se preocupa com isso. E aí, a importância da gente estar atuando fortemente na ventilação mecânica, porque, como você mesmo falou, a gente vai, através da nossa atuação, a gente faz com que esse tempo de ventilação mecânica ele diminua. E diminuindo, certo? As sequelas para esse paciente, tá? Vai diminuir o tempo em que ele vai permanecer muito tempo no leito e as consequências que isso pode dar, a imobilização no leito. Karina, eu queria dar um abraço aqui para o doutor Guilherme, que entrou aqui, um grande amigo, grande colega, grande profissional. Guilherme Pinheiro, que foi nosso conselheiro. Isso, um abraço. A Naísa tem aqui também observações importantíssimas. Eu queria dizer que eu tive o prazer e a honra de conviver em alguns momentos, inclusive na época do dia estudante, com o doutor, que foi o Papa, um revolucionário, o doutor Carlos Caetano Azeredo, que me deixa aqui arrepiado ao falar dele que ele tinha morrido de medo de ir pro tubo, ele falava para máquina, ele era um fumante inveterado. E ele dizia muito isso, porque quem mais entendia de respirador mecânico, ele que fez aí grande proximidade, que formou vários grandes fisioterapeutas, como o doutor Ayrton Mendes, vários profissionais da saúde que foram muito próximos a ele. Eu tive o prazer de conviver com ele no período da minha vida, ainda na época de estudante, e ele acabou que sofreu um problema, realmente um câncer pulmonar e teve que ir para a máquina, mas ele morria de medo. Ele falava muito que a gente tem que ter um excelente profissional, um profissional especialista, um profissional que seguisse protocolos que ele muitas vezes criou. O Carlos Caetano Azeredo era tão bom que ele uma vez foi para os Estados Unidos, ele era um super profissional, e aí ele estava nos Estados Unidos e um palestrante do congresso que ele estava começou a falar de um doutor Azeredo que tinha estudos fenomenais, e ele na plateia, ouvindo um americano comentar um artigo dele sobre fisioterapia respiratória e sobre o respirador mecânico. Então, assim, vamos falar um pouquinho e reforçar mais um pouquinho, como a Anaísa me lembrou aqui, sobre a especialidade da fisioterapia respiratória, do especialista, da Sobrafi, né, de que a gente tem que ter essas pessoas, os protocolos que eles criaram para a gente, para a criança, para o adulto, para o idoso. A gente tem várias coisas desse tipo, que tudo isso tem que estar se atualizando. Eu falei no início do vídeo, a gente tem que estar seguindo as coisas oficiais. A gente não pode estar o tempo inteiro ficando ansioso ou preocupado com notícias que aparecem que, infelizmente, é uma pandemia. A gente está focado na ciência. Fala um pouquinho mais. E uma coisa que a gente, né, tem que observar é que, por exemplo, com o advento da Covid-19, a ventilação ela mudou, né? Mudou muita coisa. E a Sobrafi, né, foi a associação que, juntamente com a AMIB, começou logo a lançar protocolos, falando como é que era a ventilação, né, desse paciente com Covid, né, e assim, ela vem dando subsídios para que a gente possa atuar nessa doença que é uma doença nova para todo mundo, né, e aí a gente vai aprendendo através Pronto, falhou um pouquinho. Repete um pouquinho aí, uns 2 minutos, que travou para mim e para ti. Tu falava dos protocolos, tá, que a gente tanto tá isso. A Sobrafi, amiga, a ESP também, a Escola de Saúde Pública, um abraço, deixar um abraço para o Dr. Marcelo Alcântara, também está lançando, né, protocolos que nos ajudam a intervir, né, no paciente com Covid.
E, assim, o fisioterapeuta, além de fazer todas aquelas, o que eu falei anteriormente, o mais importante, né, a gente vai trabalhar no desmame desse paciente, né, que é a retirada desse paciente da ventilação mecânica, né, através das nossas técnicas, através das mobilizações, dos estímulos que a gente faz com aquele paciente. E aí, à medida que esse paciente vai melhorando clinicamente, né, ele vai começando a apresentar as condições que a gente chama de começar a fazer um desmame para que se faça a extubação, tá? Então, assim, o paciente na unidade de terapia intensiva, ele tem que ser tratado de forma multiprofissional. Então, a gente tem a nossa função, o médico, o enfermeiro, ele tem o conjunto, né, das profissões, a gente agindo conjuntamente, é que vai fazer com que aquele paciente saia da ventilação. Então, no momento em que esse paciente, em que o médico chega para a gente e diz, olha, o paciente está clinicamente melhor, a gente vai retirar a sedação para ver como é que esse paciente reage. E aí retira-se essa sedação e a gente começa a mexer nos modos ventilatórios, fazendo com que esse paciente vai acordar, e aí a gente vai mexer no modo ventilatório, a gente vai trabalhar começando, que a gente chama o uso da pressão de suporte, que é uma pressão que vai ajudar esse paciente a respirar. No início ela é alta, depois a gente vai baixando, até praticamente a gente vê que aquele paciente está respirando praticamente sem a ajuda do aparelho. Mas você não estuba o paciente só por isso. Antes de você estubar, a gente tem determinados testes que a gente tem que fazer para ver se esse paciente ele está apto à retirada do tubo. Porque muitas vezes, quando a gente faz uma intubação precoce, esse paciente ele tem a tendência de voltar, ter que voltar para a ventilação mecânica, e geralmente é mais difícil a segunda vez, quando você intuba novamente esse paciente. Então, por isso, mesmo que aquele paciente ele esteja acordado, ele esteja interagindo, ele esteja sem sedação, esteja clinicamente estável, você necessita fazer determinados testes para saber se a musculatura dele vai conseguir, se ele vai conseguir respirar normalmente sem a ajuda do aparelho, tá? Vai ver como é que ele está respirando, se ele tem uma tosse efetiva, para que a gente possa tirar esse tubo. E aí, uma vez retirando, né, esse tubo do paciente, o fisioterapeuta vai continuar a trabalhar essa parte respiratória, tá certo? Porque como esse paciente ele passou muito tempo restrito ao leito, imobilizado, sob ventilação mecânica, ele também vai ter debilidade muscular da musculatura respiratória, tá? Bem como a musculatura respiratória e também a musculatura motora. Então, esse paciente ele vai apresentar fraqueza muscular, muitas vezes ela apresenta alteração de equilíbrio, de coordenação, ele não consegue sentar, porque passou muito tempo, né, deitado em um leito, e aí ele vai começar a apresentar todas essas coisas. E aí o fisioterapeuta ele é imprescindível nessa fase. Quer dizer, por quê? Porque ele vai reabilitar o paciente, né? Ele vai dar condições para que o paciente volte a ter as suas habilidades funcionais para que ele possa futuramente fazer voltar a fazer as suas atividades de vida diária. Karina, a gente não, assim, tem um ponto em comum em todos, que é realmente cada paciente é um mundo diferente nessa doença que é multifacetada, que tem vários intercorrências, atinge vários órgãos ao mesmo tempo. É muito comum você sentir e tal, anosmia, né, e tal, aí depois atinge o pulmão, aquela coisa, mas tá um componente cardíaco, um componente renal, um componente de fígado, assim, ela é multifacetada. Já estão falando do componente epitelial, já estão falando em várias coisas. Então, assim, a terapêutica medicamentosa, como é um trabalho em equipe, é o médico que resolve isso aí tudo, administrado pelo enfermeiro, em equipe e tudo mais. Agora, a gente está lá colhendo os resultados para poder administrar o respirador e fazer com que ele saia o mais rápido possível da ventilação mecânica. Mas, assim,
quais são as principais mudanças que você vê como um profissional de saúde respiratória nessa questão dos protocolos? Eu sei que mudou muito, né? A intubação tem que ser feita agora totalmente de forma isolada para evitar aerosol. Tá me ouvindo, Karine? Tô ouvindo a pergunta? Daqui ou da... Não, ouvi não. Vou te explicar. Eu falei um pouquinho sobre a mudança de protocolo, na intubação e tudo mais, e tu falaste um pouquinho da AMIB e da Sobrafib. O que é que você vê de mais, claro, além daquele isolamento total, o que é que você viu de mais interessante na mudança de protocolo, que agora é um trabalho, sempre foi, mas agora muito mais um trabalho em equipe para evitar a contaminação de todo mundo, nesses protocolos da AMIB e da Sobrafib? Em relação à ventilação mecânica, a gente observa que, por exemplo, a PIP, né, a gente está ventilando esse paciente com uma PIP mais alta, tá? O volume corrente que a gente está ventilando é um volume como se a gente estivesse ventilando um paciente com a síndrome da angústia respiratória, que é de 6 ml por quilo, de 4 a 6 ml por quilo, né? Então, uma coisa que a gente veio observando fora a ventilação mecânica, porque a gente não atua só na parte da ventilação quando o paciente está sob ventilação mecânica, né? A gente atua tanto na forma leve, moderada e grave da doença. A forma grave é quando o paciente realmente está precisando de cuidados da terapia intensiva, mas a gente observou que ao tratar, né, ao tratar os pacientes da forma moderada, que são aqueles pacientes que estão internados nos hospitais, mas não estão em ventilação mecânica, tá? As nossas condutas, elas mudaram. A nossa atuação, a nossa assistência fisioterapêutica, ela mudou, tá? Porque devido à grande contaminação por conta né, o que o Covid acontece por conta do Covid, existem técnicas da fisioterapia que a gente não pode usar, por quê? Porque ela estimula muito a tosse e vai aerosolizar muito aquele ambiente, e o ambiente vai aumentar mais ainda a contaminação. E também a gente observa que esses pacientes, eles não apresentam secreção, praticamente secreção no início do Covid, né? No início da doença. Então, a função da gente é monitorar esse paciente, tá? Para a gente observar como é que está a saturação dele, como é que está a frequência respiratória dele, qual tipo, se ele está faz uso da oxigenoterapia, né? Qual a quantidade de oxigênio que ele está tendo. E aí a gente vai observar, vai monitorar esse paciente, e aí dependendo de como ele esteja, a gente vai o quê? Ou aumenta a quantidade de oxigênio, ou vai diminuindo até realmente tirar, tá, esse oxigênio do paciente. A gente atua colocando o paciente em determinadas posturas que vão favorecer essa ventilação pulmonar, tá? A gente também estimula esse paciente a fazer exercícios metabólicos para que ele não passe muito tempo deitado imóvel no leito, né? Orienta para que esse paciente também ele faça suas refeições fora da cama, porque quanto menos tempo ele ficar em contato na cama, melhor vai ser para a ventilação pulmonar. Agora, existem pacientes que estão em catéter ou na máscara reservatório, e aí eles apresentam falta de ar aos mínimos esforços. Então, o que é que a gente está orientando para esse paciente que está com cansaço, com falta de ar? A gente pede para que ele faça o menor esforço possível. Então, esses pacientes que estão em catéter e em máscara reservatória, a gente pede para que evite ir muito ao banheiro, para que ele, se possível, tome banho no leito, tá? Por quê? Porque ele tem que ter o mínimo de gasto energético, utilizar o mínimo de oxigênio que está no corpo dele, para que ele possa manter as suas funções vitais, tá certo? Então, a gente orienta isso. E aí também, a gente vai atuar no paciente que está em casa. A gente faz várias orientações para esse paciente que está em casa, né? O paciente que está em casa é aquele paciente que não está com falta de ar, geralmente ele está com uma febre, apresenta febre, dor de cabeça, às vezes diarreia, mas está estável, não tem nenhuma falta de ar,
E aí a gente orienta para que esse paciente faça alguns exercícios, tanto exercícios respiratórios, quanto exercícios metabólicos, exercícios de mobilidade, tá? Principalmente os idosos. Porque a tendência do idoso, quando ele tá doente, é o quê? Ele ficar acamado, ficar ali na caminha dele, sem ter que levantar. E aí ele pode começar a apresentar outros problemas relativos à imobilidade dele no leito. Tá? Então, muitas vezes você pega um idoso de 85 anos, tá? Que ele anda com dificuldade, mas anda, né? E aí ele tá doente, a tendência dele é ficar deitado na cama. Quando a doença passa, ele vai continuar deitado. Muitas vezes ele continua deitado na cama. Por quê? Porque aquele período de imobilidade, né? Ele ficou imóvel e aí ele vai começa a deixar de andar. A gente vê muito isso no idoso. Então, o idoso realmente ele precisa ter um cuidado maior, né? Principalmente o que está em casa, né? O cuidado com a família tem um cuidado de orientar, de ficar com ele, de chamar para andar, nem que seja num quarto, para que ele não fique muito imóvel. Aquele paciente que não está com falta de ar, né? Aquele paciente que pode realmente sentar, deambular, se ele ficar parado, a recomendação médica é essa mesmo, né? É mobilizar. E a gente já sabia disso. Por que a fisioterapia é tão importante no hospital? Porque quanto mais você põe o paciente para sentar e para andar, mais rápido ele tem alta. Ele só tem alta se ele tiver atingir alguns critérios. Esses são critérios. Conseguir urinar, conseguir ir ao banheiro, essa coisa toda só funciona se tiver a gravidade, se tiver a função renal direitinho, com todo o aspecto normal dele, que é sentando, se alimentando e também caminhando. A diurese, tudo depende de gravidade e de tudo mais. A função renal... Ricardo, a gente vem observando os pacientes principalmente os pacientes que saíram da UTI, que foram aqueles pacientes que ficaram em ventilação mecânica, receberam muita sedação, né? A tendência deles é desenvolver a polineuropatia, né? Que é a fraqueza muscular generalizada, né? E aí esse paciente ele sai da UTI para a enfermaria. E assim, é muito bonito de ver o que a fisioterapia pode fazer, né? O paciente ele não anda, ele tem pouca força muscular, e aí a gente vê através do nosso trabalho, através do nosso cuidado, esse paciente sair, na maioria das vezes, andando do hospital. Né? Então isso é muito gratificante. E também, eu estava até conversando esses dias com colegas, a gente percebe a COVID, essa doença, ela também, tanto ela ocorre de forma rápida, mas também depois que o paciente sai da UTI, que aí você faz toda a parte de reabilitação mesmo, a parte funcional, de reabilitar funcionalmente esse paciente, certo? A gente observa que esses pacientes, eles saem muito bem dos hospitais. A maioria sai deambulando. Né? Então, eu acho que é uma felicidade para qualquer fisioterapeuta ver, né, aquele paciente que estava sob ventilação mecânica, deitado, de repente ele está saindo do hospital andando. Né? Então, isso é muito gratificante para a gente. Bom, um alô para todo mundo aí. Tem o Cleiton, tem a Rayane, tá todo mundo aí, Karina, seus colegas, nossos Oi, colegas, Caterina. né? E também somos aí... Um abraço para a Caterina, um abraço para o pessoal lá de Horizonte, um beijo para o pessoal do São José. Na luta. A gente precisa, de vez em quando, se comunicar. Então, a gente aqui no Conselho, cara, lançou e sabe já, porque o COFITO permitiu, o Ministério da Saúde e tudo mais, teleconsulta e teleconsultoria, né? Então, assim, minha mulher, você, todo mundo, tá virando call center, né? Os profissionais, as pessoas, os colegas ligando e pedindo, poxa, me dá um conselho, o que está acontecendo? Eu só ansioso, eu tomo medicação, isso é com o médico. Mas assim, a gente tem pego muito paciente em crise de ansiedade, e às vezes você conversa com ele, organiza a vida dele, pede para ele ir no médico, faz a fisioterapia e ele consegue, assim, é um momento de muita ansiedade, inclusive essa live surgiu por isso, a gente vai, eu estava falando com a Érica, lançar um programa para a gente poder conseguir
dialogar com os profissionais, cuidar do cuidador, somos nós, da FIS, da TO, e cuidar daquelas pessoas que estão da nossa família e tudo mais, que estão nos ligando. A gente está na ponta lá, com o paciente, vendo a alegria dele sair, mas vendo às vezes a tristeza, infelizmente, dele não sair vivo, e todo mundo se apavora com razão, né? A gente, assim, precisa ter um pulso muito forte, um autocontrole e confiar na ciência, na técnica e nos profissionais da fisioterapia, na medicina, na enfermagem, todos os técnicos, todo mundo, toda a equipe, todo o apoio e, principalmente, confiar em quem é super competente, como a gente está falando com você, falou de várias pessoas aqui também. A gente está fazendo e quer fazer aqui uma teleconsultoria para pessoas que estejam com essa ansiedade, que às vezes um telefonema, a gente tranquiliza, a gente mostra. Apesar da doença ser multifacetada, a gente não pode esperar para estar com falta de ar para procurar fisioterapia, com falta de ar para procurar o posto de saúde, não. O primeiro sinal, que todos os protocolos já falam, todos, os primeiros sinais, procuram unidade básica de saúde e procurem se cuidar, porque às vezes não, tudo ligado à crise respiratória, a resfriado, febre, dor de garganta, já pode considerar isso como possível suspeita de Covid. Para não deixar isso, eu só vou no fisioterapeuta depois, quando estiver já precisando de oxigênio. Daí Foi muito bom. Foi muito bom você ter tocado nesse assunto, Ricardo, porque a gente observa que os pacientes realmente estão chegando bem graves no hospital, porque me parece que a população ainda não consegue discernir o que quando a gente fala falta de ar, né? Então, assim, o que nos parece, né, que para a população a falta de ar é quando realmente eles estão sem ar, né? E na realidade não é isso, bom, claro. Né? Na realidade, ao menor sinal de desconforto respiratório, você deve procurar uma unidade de emergência. Né? Na verdade, o que a prefeitura hoje está fazendo, né, aqui de Fortaleza, que é pegar os casos leves, né, os pacientes que apresentam síndromes gripais leves e para atenção básica. Né? E lá o médico vai avaliar e vai ver se aquele paciente ele precisa só ser medicado e ir para casa ou ele precisa de um serviço de emergência. Mas isso é muito importante. Então, assim, a qualquer sintoma gripal, a população realmente tem que procurar a unidade, no caso aqui de Fortaleza, a unidade básica. Eu, como trabalho em Horizonte, a gente também está fazendo o telemonitoramento dos pacientes que testaram positivo e foram para casa. Não tinha indicação de internamento. E aí o feedback está sendo muito bom, porque a gente liga, pergunta como está, se está sentindo falta de ar, se não está, como é que está o marido, se está tendo contato com o filho, se não está, entendeu? Então, assim, ao final de tudo, a gente tem vários relatos de pacientes agradecendo, dizendo que se sentiram seguros, que se sentiram confortáveis, mais calmos, quando eles conseguiram conversar com um profissional. Então, isso é muito importante, o apoio, né, o apoio psicológico, o apoio, você dá um apoio para aquele profissional paciente. De saúde, né? O apoio de quem entende que o profissional de saúde. Na ponta vê gente sair viva, afinal. Isso alguns jornais você já assistiu e começa a espirrar, né? Usando a máscara N95 está sufocado já. Todo mundo quer N95, isso. Mas deixa o profissional de saúde, porque ele vai aguentar, porque ele sabe que precisa. Ninguém vai aguentar usar a N95 corretamente no dia a dia, fazer tudo que é de atividade. Tem que ter treinamento. E a gente percebe muito no dia a dia isso. Aí a gente falta máscara N95 pra gente, muitas vezes. E a gente tem que denunciar e correr atrás. Mas assim, existem canais do governo, tanto municipal quanto governo federal, que eles disponibilizam tanto profissionais de saúde, a Escola de Saúde Pública tem um plantão sobre isso, a prefeitura também. Depois que ele procura o posto, ele vai ser monitorizado pelo ACS, monitorizado pelo posto no 3º dia, no 7º dia, porque a gente já sabe as fases todas, tá certo? A outra coisa importante que, inclusive eu estou recebendo essas ligações, são dos robôs que controlam isso, do 136. Se você for no posto, cadastrou lá, teve sintoma gripal, algum tipo de sintoma, ou é profissional de saúde, eles te ligam 2 vezes por dia para saber como você está. Uhum. Se você disser que está ruim, ele vai automaticamente te passar para alguém da saúde para ficar te monitorizando. Então,
tem que ir cedo ao posto, tem que ir cedo a um profissional de saúde que entenda, tem que ir cedo procurar auxílio. Porque se você for no 7º dia, é o ápice, já tem coisa, já perdeu 5 dias, 6 dias de antibiótico, já perdeu muitos dias de medicação, que isso é fundamental para a tua recuperação. Daí a Erika está me lembrando que a gente está preparando para o próximo semana essas teleconsultorias por Zoom, via Zoom, tá certo? De conseguir fazer e falar com um profissional de saúde, alguma dúvida que ele tiver, no interior, capital, e tirar essa ansiedade e mostrar o que é realmente falta de ar, os pequenos esforços, né? Porque até a gente de máscara, depois de ou falar muito, ou atender muito, tá com um pouquinho de cansaço, o que é normal. E é bem diferente da Covid, né? Bem diferente. Às vezes as pessoas, quando eu subi a escada, eu cansava. Aí agora, quando ela sobe a escada, ela acha que está com Covid. Ela cansa e está com Covid. Então, não é bem assim, né? Se você, bem antes, ao subir uma escada, você cansava, e hoje você sobe a escada e cansa também, então significa que, muito provavelmente, você não estará com Covid por conta desse sintoma, né? Entendeu? Entendi. Deixa eu te falar uma coisa. E assim, Oi. Tem 4 perguntas Pode dizer. muito boas aqui que eu estou tentando fazer. Do Emanuel, da Lid, da Rebeca e outra da Lid, tá certo? Vou ler aqui para ti rapidinho. O Emanuel, com certeza, fala que devia existir mais treinamento. Emanuel, essa é uma luta constante nossa para que vocês, profissionais de saúde, fisioterapeutas, façam a prova da Sobrafit. Inclusive, só pode ser chefe de serviço, como a Karina se for membro da Sobrafit depois de fazer a prova. Então, a gente tem que correr atrás de treinamento, sim. Uma pandemia dessa, a gente está aí com todo mundo, tem gente que tem pouquíssima experiência. A Lid pergunta 2 coisas. O paciente é positivo, não sentiu falta de ar, quer dizer que ele não é forma grave? Bom, até dar positivo, sinceramente, é melhor você ir ao médico. Se ele conseguiu testar positivo, ele tem que estar todo monitorizado, ele já não está mais nos primeiros dias. Tá bom, Lid? Outra coisa, o que é que podemos ajudar a pessoa que esteja sofrendo com falta de ar em casa? É isso que eu estou falando para você. Quer responder, Karina, essa para mim? Estou com falta de ar em casa. Qual a diferença de ansiedade para falta de ar? Realmente falta de ar? Classifica melhor o que é falta de ar para poder a gente conseguir resolver isso. Geralmente, quando você sente a falta de ar, né, você começa a aumentar muito a sua frequência respiratória, você começa a usar a musculatura, que a gente chama de musculatura acessória, né, do pulmão, entendeu? Tô morrendo de cansado, parece que correu uma maratona. Isso, exatamente. Então, a falta de ar que você vai caracterizar são sintomas que você não sentia. De repente, eu sou acostumada a ir no banheiro e voltar e eu não sentia falta de ar. E aí eu já estou sentindo um certo desconforto, um aumento da minha frequência. Então, isso significa o quê? Que eu estou tendo um pouco de falta de ar. Mas, se eu já fui no posto, né, estava gripado, fui no posto, fiz o exame, o médico disse que eu estou suspeito de Covid, e eu começo a apresentar essa falta de ar, né, então, assim, o mínimo sinal de falta de ar, você tem que procurar a emergência. Né? Por quê? Porque realmente significa o quê? Que o teu pulmão está piorando, tá certo? E que precisa ter uma intervenção medicamentosa, de outros medicamentos, né? Então... Deixa eu te dizer uma novidade, já há umas 3 semanas, os municípios, todos os postos de Fortaleza, têm pelo menos 2 oxímetros. Entendeu? A própria equipe está cansada, em dúvida. Eu estou cansado por causa da máscara, da rotina. Faz oximetria. Capnografia lá, oximetria de pulso rapidinho no dedo. Agora, só vai no posto se tiver realmente precisando. E aí vai, verifica e diferencia. Falta de ar e de ansiedade. Por critérios técnicos. Geralmente a falta de ar, ela não vai te causar diminuição da saturação. Então, a gente observa também aquele paciente que chega no hospital e diz que estou com muita falta de ar. E aí, quando a gente... Né, o que os enfermeiros que fazem o acolhimento lá no hospital nos relatam, né, aí o paciente chega, eles começam a conversar, aí pega o oxímetro, coloca ali no dedo, e aí quando olha, ele está saturando bem.
E aí, com uma simples conversa, aquele paciente ele vai se acalmando, vai melhorando, tá certo? Sem E aí necessidade de e internar. você vai ser monitorizado pela unidade básica de saúde, que tem inclusive oxigênio, caso você precise. Tem bala de 10 metros cúbicos. Eles estão. A gente está preparado hoje, infelizmente, por a pandemia, para a guerra. Tá? Aí você manda para outra, quando não consegue resolver na unidade, a medicação não está surtindo efeito, e aí vai, ou então manda para emergência. Tá entendendo? Assim, mas é realmente. O Emanuel pergunta mais uma vez como é que faria para ter mais investimento em capacitação. O Ministério da Saúde disponibilizou aquele curso. Né? Hoje a gente está recebendo alguns certificados de quem fez o curso. Né? Faz um curso de Covid, de graça por EAD. Essa capacitação é básica. Mas assim, a capacitação hoje, que é uma guerra mesmo, está sendo, inclusive, é uma coisa tão nova que você está aprendendo tratando. Está sendo lá na hora. E até porque é customizado. Cada caso é um caso. Tem lesão de pele, lesão. Tem que então fazer uma bateria de exames, tá entendendo? Para poder classificar esse paciente, onde ele se encaixa e ao mesmo tempo está entrando com medicamento, porque seja a parte do médico, da enfermeira e a nossa da fisioterapia. Falando em treinamento, em primeira mão, né, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, ele vai lançar o programa Teleconsultoria, em que o profissional vai poder tirar algumas dúvidas com os profissionais que estão nessa teleconsultoria do Conselho Federal. Além disso, o COFIT ele vai ofertar o treinamento de ventilação mecânica e o treinamento no manejo de pacientes com Covid. Eu acredito que daqui para semana, acredito que na próxima segunda-feira a gente já tem essa novidade, os profissionais já podem acessar e tirar dúvidas com a teleconsultoria do COFIT. Olha, a Thelma está me perguntando aqui se ela tem 2 pais idosos, o que ela faz? Os pais tiveram falta de ar e... Ah, não tiveram falta de ar? Ah, tá. Tá, mas não tiveram falta de olfato, paladar e não tiveram falta de ar. Bom, isso, nossa experiência na ponta, na atenção básica e nos protocolos internacionais hoje, sentiu falta de olfato e paladar, a pessoa tem uma forma de Covid e ela tem que procurar a unidade básica de saúde, porque é o início dos sintomas. Às vezes ela não sente no início, às vezes ela sente no meio, ela sente no final, depende, mas assim, se ela sentiu só isso, é sintoma. Ela não teve febre, mas... E é sintoma... Fala. E assim, que a gente observa que a falta de paladar e a falta de olfato praticamente uma atestado de que a pessoa está com Covid. Por quê? Porque quando eu espirro, né, ou eu tenho febre, isso pode ser confundido com outras doenças respiratórias. Mas o que a gente vem observando é que quando o paciente ele diz que está com falta de ar, ou com falta de olfato, ou paladar, realmente é uma característica bem grande da Covid-19. Né? E que muitas vezes... Fala. E que muitas vezes essa falta de paladar e olfato ela vai demorar um tempo para voltar, mesmo depois dos 15 dias de doença. Tem que cuidar com a terapia medicamentosa passada pelo médico e a gente conseguir ir, né? Bom, tem tudo, né, nesse período. Rinite, sinusite, por causa dessa confusão de chuva, de tudo. Mas assim, quando você vê como uma coisa difícil, ontem foi que o protocolo em inglês do Sistema Nacional de Saúde inglês foi que inseriu falta de olfato e paladar no sintoma de Covid. Então, é tudo tão novo, mas a gente está sentindo na prática. Para mim, chegou o paciente sem olfato e paladar, eu já mando suspeita de Covid, 99% é. Tá entendendo? Então, assim, na verdade, a gente está aprendendo tudo na prática mesmo. Isso, não tem treinamento, é guerra. O treinamento está sendo esse. Karina, muito obrigado. Quero agradecer a todos que participaram, a todo mundo que está aí, ficou até agora. Darei para a gente falar aqui 3 dias. Eu acho que a gente pode vir um outro momento, viu, Karina? Talvez você, alguém que entenda mais, para avançar um pouquinho mais na discussão. Eu gostei mais das perguntas. Obrigado a todo mundo, viu? Queria encerrar, mandando um abraço a todos e até a próxima live do Prefixei. Obrigado, Karina. Grande beijo a todos. Quero agradecer. Obrigada, Ricardo. Obrigada a todos. Um grande abraço. Beijo. Beijo. Tchau.